Paz, Marta Rodrigues, minha esposa Sheila, Pai do Senhor, Deus abençoe. Importante tê-los aqui na nossa live de todo sábado. Deus abençoe, entrou mais um. Se identifique, por favor. Deus abençoe. E entrou mais um. Que bom. Que o Senhor abençoe a todos os que estão chegando agora. E nós vamos falar sobre um tema importante, relevante, principalmente nos dias de hoje. E esse tema está no Evangelho de Mateus. Gleidson da Vânia, seja bem-vindo. Esse tema está em Mateus capítulo 24. Vamos ler apenas o versículo 4. Mateus 24, 4. A gente vai fazer uma breve exposição desse tema, dos falsos cristos e os falsos profetas. Mateus 24, no versículo 4 e em diante, mas eu só vou ler o versículo 4, que é só o início, um comentário de Jesus, uma advertência de Jesus. Edneia, seja bem-vinda. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa noite, mais essa live, mais essa palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado pela leitura, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pela liberdade de estarmos falando, Senhor, de um assunto relevante com liberdade. Senhor, que Tu possas estar conosco, que Tu possas estar nessa live, Senhor, fazendo com que as pessoas possam perceber a importância, Senhor, deste tema. Senhor, eu te peço isso, fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, abram lá em Mateus 24, no versículo 4, diz assim: E ele, Jesus, respondeu: Vede que ninguém vos engane. Leia 5 também. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora o 6. E certamente, aí já fala de guerras e rumores de guerra. Vamos pegar esses 2 versículos e iniciar a nossa conversa hoje, baseado nesses 2 versículos. Falsos cristos e falsos profetas. No fim do ministério de Jesus, ele começa a revelar aos seus discípulos o que haveria de acontecer. Então, ao entrar no templo e elogiar o templo para Jesus, os discípulos olharam e falaram assim, nossa, que templo bonito, que templo majestoso, que templo maravilhoso, olha só essas colunas, olha só esse acabamento, olha só tanta riqueza, olha só como isso é bonito de se ver. E Jesus respondeu a eles da seguinte maneira: Vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui, de tudo isso aqui que vocês estão vendo, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus dá uma notícia bombástica. Jesus
profetiza, Jesus informa, Jesus revela, na verdade, Jesus revela aos seus discípulos que aquele templo iria ser destruído, completamente destruído. Todo aquele trabalho, todo aquele monumento, aquele templo que foi erguido, que na verdade era um monumento, era um templo que era praticamente um motivo até de idolatria da parte dos judeus, né? Eles tinham aquilo e veneravam aquele templo, né, de uma maneira tão enganosa na sua religiosidade, que eles disseram para o próprio Criador de todas as coisas, aquele que o próprio Pedro tinha falado: és tu, Filho de Deus, né? E Jesus falou assim: não foi carne nem sangue quem te revelou isso daí. Então, eles falaram para o Criador de todas as coisas, das coisas fantásticas, das coisas maravilhosas, de toda a criação, que a gente está cansado de ver tantas belezas no mundo todo. E eles falaram para o Criador de todas as coisas, falaram assim: olha que templo bonito que nós fizemos para Deus, olha só que coisa maravilhosa. Aí aquele que está acostumado a fazer coisa linda, aquele que está acostumado a fazer coisa perfeita, aquele que estava acostumado, que já se acostumou a fazer as coisas com a sua forma perfeita, olha para os discípulos e fala assim: isso aí não vai durar muito tempo. Preste atenção o que eu vou falar para vocês. Então eles se espantam. Essa notícia é uma notícia bombástica para eles. Nós vamos perder o nosso templo. E eles falaram assim: quando é que essas coisas vão começar a acontecer? Quando essas coisas começarão a ocorrer? E qual é o sinal do final dos tempos? São duas perguntas que eles fazem, né? Quando essas coisas vão começar a acontecer e quais são as coisas e o sinal da sua vinda e da consumação do século. Então, eles fazendo essas duas perguntas para Jesus, imediatamente Jesus responde uma coisa muito importante. Ele começa a revelar de uma maneira magistral e importantíssimo. E é importantíssimo que a gente consiga enxergar isso. Primeiro, ele fala assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Todos que estão chegando agora, Dona Maria Duarte, Paulo Cocino, Deus abençoe vocês. Amém? Lau Vieira, seja bem-vindo. Nós estamos falando de Mateus 24, no versículo 4 e 5. E vários versículos a gente vai estar expondo. Vamos estar conversando sobre isso. Então, Jesus começa o seu discurso, a sua resposta, de uma maneira veemente, de uma maneira direta. Ele fala assim: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês após essa introdução pequena introdução que nós fizemos. Como se apresentam os falsos cristos? Como se apresentam os falsos profetas? Os falsos cristos são mais fáceis de ser identificados, pois Jesus já tinha nos avisado de antemão que eles viriam. E como todo falso Cristo, ele vem parecendo com Jesus. Mas mesmo assim, arrastam multidões. Aí você vai falar: não é possível que uma pessoa, depois de ler isso aqui, depois de ler a Bíblia, ou depois sabendo que Jesus já veio e que se outra pessoa que se diz Jesus não é Jesus, como é que pode alguém acreditar num cidadão desse?
Jesus nos revelou que eles enganariam a muitos. Os falsos cristos, vejam bem como é que eles agem. Os falsos cristos, eles têm a aparência de Cristo. Eles parecem com ele da forma física, mas eles têm uma característica. Como os falsos profetas, eles também são enganadores, mas são mais fáceis para nós de serem identificados, né? Porque eles parecem com Jesus, eles vêm dizendo que são Jesus. Eles não só parecem fisicamente, mas como eles dizem que são que é o próprio Cristo. E são muitos. Por exemplo, nós temos aqui o Sergei Anatol Yevich. Esse cidadão só pode ser russo, né? Sergei só pode ser russo. Sergei Anatol Vedevich Torop é o nome dele. Esse cara, ele é um falso Cristo da Rússia. Ele tem um templo enorme. Pesquise só para você ver. Nesse templo existe um trono para ele sentar, um trono suntuoso onde ele senta, tá? E esse falso Cristo, ele diz que é a reencarnação de Jesus. Ou seja, ele não é Jesus. Ele vem introduzindo uma teologia, né, digamos assim, uma falsa teologia. Ele vem dizendo que existe reencarnação e que ele é a própria reencarnação de Jesus. Sabemos que após a morte vem o juízo, não tem reencarnação, a palavra de Deus nos deixa isso claro. E esse falso Cristo arrasta multidões na Rússia. Por que arrasta multidões na Rússia? Porque ele é falso. E hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, se deixam levar por falsos cristos. Se deixam levar por falsos profetas. A característica do falso Cristo, para nós que conhecemos a palavra de Deus, ela é mais evidente. Nós temos um falso Cristo tupiniquim, o tal do Henri Cristo, que é até simbólico, é engraçado. Ele tem uma palavra lá estranha, ele fala de uma maneira impostada, e ele arrasta também uma galera, uma multidão que acha que ele é Jesus reencarnado. E mais, ele disse que foi Moisés, que Moisés reencarnou em Jesus, e depois ele reencarnou depois nele de novo. Ou seja, ele não vem no nome de Jesus, ele vem no nome de Henri. Então, nós vemos que existem falsos cristos por aí, enganando a muitos. E como eu falei, esses falsos cristos, eles são mais fáceis de serem identificados. Então, como vêm os falsos profetas? Os falsos profetas são o grande perigo. São mais perigosos até do que os falsos cristos. Os falsos cristos, eles arrastam multidões. Os falsos profetas, eles são sutis. Colossenses 2, versículo 8 diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha enredar, ou seja, jogar a rede em vocês. Cuidado para não ser capturados pelas redes. Cuidado para que não venha se enredar com o quê? Eles enredam você, eles jogam a rede com o quê? Eles jogam a rede com sua van, com sua filosofia. Eles vêm com um papo de cerca Lourenço, eles vêm com uma filosofia. E vãs sutilezas. O falso profeta, se apresentar como falso profeta,
alguém que conhece minimamente a palavra de Deus, essa pessoa vai repudiar esse falso profeta. Se ele vê assim, olha, porque eu recebi de Jesus e hoje eu vim com uma doutrina de que existe reencarnação. Por exemplo, eu só estou dando esse exemplo, tá? Mas ele vem com uma doutrina que não é muito, que cheira mal. Quem entende minimamente a palavra de Deus vai fazer o quê? Opa, esse não tem nada a ver com Deus não. Mas ele enreda com filosofia e com vã sutileza. Eles são... Aí, eles são o quê? Com dos homens. Eles vêm com filosofias. Eles vêm com pensamentos filosóficos que vão de encontro à palavra de Deus, mas devagarinho. Daqui a pouco, ele planta uma sementinha do mal. Ele cita um versículo bíblico e interpreta e distorce ele discretamente. E conforme também os rudimentos do mundo. Quais são os rudimentos do mundo? As riquezas. Eles oferecem para vocês coisas do mundo, dos rudimentos, daquelas coisas que nós abandonamos. Então eles vêm com as suas vãs sutilezas, com a filosofia infiltrada, entranhada na palavra de Deus, e com as vãs sutilezas e com a tradição dos homens, os rudimentos os velhos rudimentos, os rudimentos do velho homem, do mundo, e que não são segundo Cristo. Então essa é a primeira característica de um falso profeta. Ele é sutil. Ele não vem se apresentando como um falso profeta logo de cara. Ele é cuidadoso de enganar. Essa é a primeira característica do falso profeta. A segunda é que ele tem uma aparência piedosa e te vende uma facilidade. Isso está lá em Mateus 7, 13, 16, uma das passagens que fala sobre isso. Existem várias. Paulo, Judas, todos eles, Pedro, todos eles falam de falsos profetas, tá? E Jesus frisa isso muito bem. Jesus fala assim: acautelai-vos, tenham cautela, tenham cuidado. Olá, Aline, Deus abençoe. Tenham cuidado com isso que eu vou lhe falar. Tenham cuidado dos falsos profetas e dos falsos cristos. Então, ele tem a aparência e te vendem uma facilidade. Vamos lá, Mateus 7, 13 a 16. Entrai pela porta estreita. Olha só o que Jesus nos ordena. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aí logo depois ele fala assim, ó, vou repetir aqui. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aí Jesus fala de novo: acautelai-vos, tenham cautela, porém, dos falsos profetas, que vêm vestindo de ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Então, a aparência dele é de ovelha. Ele fala igual ovelha. Ele se veste muito perigoso. A gente ficar prestando atenção somente na vestimenta. Muito perigoso a gente ficar prestando atenção apenas no vocabulário. E o cara fala como crente. E o cara se veste como crente. Ele se comporta como crente.
Eu achei necessário fazer essa abordagem, falar sobre isso e insistir, porque o Senhor, Ele insiste nessa tecla. Deus insiste nessa tecla. Deus bate nessa tecla. Porque é importante que a gente tenha esse cuidado. Ele fala que a porta do mundo é larga e todo mundo passa por ela. Tinha até um quadro antigamente que tinha o pessoal indo pelo caminho dos prazeres do mundo. Aí tinha parque de diversão, aí tinha cinema, né? Era um quadro antigo que tinha. E o pessoal, e algumas pessoas indo por um caminhozinho apertado. Era um quadro que tinha em algumas casas de alguns crentes, né? Que falam do caminho largo e do caminho estreito. Então vejam bem, apertada é a porta que conduz à salvação. E logo depois ele diz assim: os falsos profetas vão tentar te levar para o caminho do entretenimento. Os falsos profetas vêm vestidos de ovelhas. Talvez na beirada da porta estreita, para te tirar da porta estreita e te levar para o caminho da perdição. E eles vendem facilidades. Aparentemente profetas reais. Eles são aparentemente homens de Deus. Quando você vê, você fala assim: quem lembra daquele comercial do Denorex? Parece, mas não é. É exatamente isso, parece muito, é igualzinho. Canta bem, fala bem, tem uma oratória maravilhosa, tem uma oratória belíssima, conseguem arrastar multidões. Seus frutos, aí que é o problema, né? Mas sobre os frutos eu vou falar um pouquinho mais tarde, tá bom? Terceira característica de como eles se apresentam: eles podem fazer milagres. Eis um grande perigo para quem só acredita vendo. Muita gente fala assim para mim: olha, eu recebi um convite outro dia. Olha, eles não liga para o que falam, não. O que falam dessa igreja tal, não. Vai lá e vê as coisas. Realmente, irmãos, as coisas acontecem. Mas em vez de adorarem a Jesus, de glorificarem a Jesus, olha a sutileza. Olha a sutileza, olha a van sutileza aparecendo aí. Em vez de eles glorificarem a Jesus, em vez de eles darem crédito a Jesus, em vez de eles serem gratos a Jesus, em vez de eles se entregarem as suas vidas a Jesus, eles dão à igreja os louros da cura. Eles dão à igreja o resultado, eles dão glórias à igreja. Foi graças à igreja que aconteceu isso. Não, isso é uma sutileza. Não é a igreja que faz nada. É o Senhor Jesus, é em nome do Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Eles operarão milagres, mas esses milagres são mentirosos para enganar você, para enganar a mim. Se possível, os próprios eleitos, os escolhidos, seriam enganados. Se possível, se fosse possível, em Mateus diz: se fosse possível, Mateus 24, 24. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Pois bem, recapitulando, eles são sutis, eles têm aparência piedosa e eles fazem prodígios. Eles podem fazer prodígios, eles podem fazer milagres. E se você vai na igreja por causa de milagre, você pode estar sendo enganado. E é importante a gente saber, e é importante a gente bater nessa tecla, porque muitos ainda virão.
E os milagres vão ser maiores ainda. Farão cair sinal dos céus, sinais aparecerão nos céus. A gente vai ver coluna de fogo. A gente vai ver coisas espantosas. Deus permitirá que essas coisas aconteçam. Para quem está com Ele, é permanecer firme, mesmo que não veja. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Falou para Tomé. Você tocou aqui na minha ferida? Você tocou no meu lado? Furado? Bom, bem-aventurados são os que não viram e creram. De quem você acha que Jesus estava falando? De nós. Que não o vimos fisicamente, mas cremos firmemente. Cremos de uma maneira veemente. Cremos verdadeiramente que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. A nós que Ele estava falando. A você e a mim. Que cremos no Senhor Jesus. Que cremos na videira verdadeira. Que Ele seja louvado, que a honra e a glória e o louvor e a adoração sejam dadas a Jesus pela sua vida, pelo milagre, pelos milagres que Ele fez na sua vida e pelos milagres que Ele faz na minha. Mas eu o amo porque eu o conheci, não porque Ele fez algum milagre na minha vida. Milagre é uma consequência de quem vive com Jesus. Quem vive com Jesus é um milagre. O maior milagre que um homem pode ter é ter sua vida transformada por Cristo Jesus. O maior milagre de alguém é se tornar filho de Deus. Porque Jesus disse que era impossível para o homem se salvar. Mas para Deus não é impossível. Deus salva qualquer um, salva rico, salva pobre. Cátia Evaristo, boa noite. Deixa eu ler aqui. Boa noite, o presbítero Wagner. Edilce mandou te avisar que a amiga dela, Lúcia, que você estava orando, faleceu nesta quinta-feira de câncer. Amém. Foi da vontade de Deus. Aprove a Deus que assim o acontecesse. E a gente continua firme com Ele. Porque se Ele quiser curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, nós cremos. Nós cremos sem ver. Às vezes cremos sem milagre. Mas, irmã, o importante é ficar firme e crer no nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter recolhido essa senhora no seu seio. Que ela possa ter crido no Senhor Jesus e ter a garantia de estar no céu com Ele. Meus sentimentos à família. E que nós possamos crer no Senhor Jesus sempre. Independente se Ele fizer a obra que nós queremos ou não. Às vezes nós temos boas notícias. Às vezes nós temos boas novas. Às vezes a gente é surpreendido também com notícias diferentes. Mas Jesus é Deus e é o Todo-Poderoso. Então, são três, continuando aqui, são três sinais. São três formas. A terceira são os sinais e prodígios da mentira. E como a gente vai reconhecer um falso profeta? Abra sua Bíblia. Lá em primeira coisa que a gente pode pegar um profeta na mentira. Primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente pega um falso profeta mentindo. As suas profecias não se cumprem. Isso está em Deuteronômio 18, 21 e 22. Vou ler para você.
quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhais temor dele. Eu já vi um vídeo uma vez que um tal de um profeta aí falou que uma pessoa que estava na igreja dele não ia andar. Se ele era um homem de Deus, essa pessoa não ia andar. Não sei se essa pessoa não andou, provavelmente não. Provavelmente essa pessoa está andando até hoje. Porque um falso profeta, ele não pode profetizar em nome do Senhor se o Senhor não falou. Então essa é a primeira característica, a primeira forma de você analisar o profeta. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo andar. Ele profetizou? Deixa passar o tempo. Ó, Jesus vai voltar na quinta-feira que vem, dia tal, dia, não sei que dia, quinta-feira, dia aqui, dia 10, às 18 horas. Espera o tempo passar. Quando for quinta-feira, dia 10, às 18 horas, Jesus não vai voltar. Não foi ele que falou. Entendeu? Então, a primeira característica de um falso profeta, ele é mentiroso. Ele diz, eis que o Senhor falou. Mentira. Deixa o tempo passar. Aí você vai ver se o profeta falou a verdade ou não. Porque ele pode mentir pra gente, mas para Deus ele não vai mentir. Como reconhecer um falso profeta? 2. Os frutos da sua vida não... antes de eu falar sobre o fruto, eu queria contar uma experiência. Eu vou fechar aqui a janela rapidinho, porque o vizinho botou a música alta e pode estar atrapalhando. Pelo menos está me atrapalhando. As suas profecias não se cumprem, o primeiro tópico, né? Eu fui numa igreja uma vez que tinha um apóstolo lá. Eu não sabia que esse cara lá pregava. Eu fui chamado para cantar nessa igreja e chegou um apóstolo. No 18 diz que com soberba falou do seu coração, cheio de soberba, né? Então, aquele profeta, isso era em 2018, aquele apóstolo, chegou no púlpito e leu a passagem de Elias e o machado. O rapaz estava cortando a árvore, o machado caiu na água. A gente conhece essa história. E ele terminou de falar do machado, de ler a passagem, fechou a Bíblia e não falou exatamente nada, não falou nada sobre aquela passagem. Ele não discursou sobre aquela passagem. Ele não falou, ele não citou mais o nome de Elias, ele não falou do machado, ele não falou do rapaz que o machado boiou, não falou nada. Ele falou que 2019 seria melhor do que 2018. Ele falou que era o ano da redenção, que tinha que plantar para colher. Aquela história toda que a gente já conhece. Ou seja, ele leu a palavra de Deus, mas usou de vã filosofia, dos rudimentos desse mundo, que é o versículo lá de Colossenses que nós lemos. Colossenses 1. Então, ele falou tudo aquilo e nada do que ele falou se cumpriu. 2019 foi um ano difícil. 2020 está sendo pior ainda. Quem estava reclamando de 2019 está com saudade de 2019. Se a gente pudesse voltar para 2019, nós voltaríamos. É ou não é? Aquela palavra foi terrivelmente desfeita, ela caiu por terra. Porque um falso profeta, ele
a sua palavra não condiz com a verdade. Então o tempo vai dizer, 2019 vai chegar, 2020 chegou, 2020 chegou, e a palavra do cara não se cumpriu. Ele é um apóstolo falso. Ele se autodenominou apóstolo, ele é de uma igreja apostólica, porque o cara bota o nome dele, da igreja dele de apostólica, ele se chama de apóstolo, mas não é, um mentiroso. E é um baixinho arrogante pra caramba, metido a besta. Nós vamos falar do fruto já já. Segunda, vamos falar agora. Como reconhecer um falso profeta? 2. Os frutos de sua vida não condizem com as suas palavras, com as suas ações. Os frutos não condizem com a verdade. Isso está pelos seus, Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Você vai lá no mato, vai chegar num lugar cheio de mato e vai esperar tirar uma laranja de lá? Por acaso você vai achar um limão numa erva daninha? Você não encontra. Você não vai encontrar. Um limão é no limoeiro. Quem tem fruto vai ter fruto. Os filhos de Deus têm fruto. Eles têm uma raiz plantada na beira do rio. O rio é Jesus. Nós somos plantados em ribeiros de águas. Ali é a seiva do Espírito Santo. Corre em nossas veias. Se não correr no nosso DNA, corre no nosso espírito. Está junto do nosso espírito ali fazendo a obra. Então, eles vêm com uma conversa, eles vêm com uma aparência, mas os frutos da sua vida não condizem com as suas palavras. Você lembra de alguma história, ultimamente, de alguém que os frutos não condiziam com as suas palavras? Por acaso você conhece? Pois bem, engraçado que arrastam multidões, as suas igrejas são lotadas de pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Mas sabe qual é o problema? A palavra de Deus não é lida. As pessoas não têm a palavra de Deus no seu coração. Ela pode ser até lida, mas não é meditada. Se não é meditada, não está no coração, não está arraigada. Esses frutos não condizem com as suas palavras. Eles dizem, doem para a igreja, e eles mesmos não doam. Eles fazem planos, 7 semanas de não sei o quê, e eles mesmos não ofertam. Eu achei engraçado um vídeo que eu vi do Cabo Dalciolo. Ele foi pregar numa igreja, e chegou lá e falou assim: olha, Deus está me dizendo que vocês têm que dar esse dinheiro aí para os pobres que estão aqui. O que aconteceu? Vocês acham que os pastores retiraram, pegaram o dinheiro das ofertas e deram para as pessoas mais pobres que estavam ali presentes? Pois bem, os frutos não são condizentes. Eles fazem as pessoas carregarem fardos pesados que nem com o dedinho eles querem carregar. Eles têm uma aparência de bom, eles têm um jeitinho de bem, mas não são. Tudo isso com o tempo cai. Mas é importante a gente... Eu estava inspirado de já falar isso há alguns dias, mas eu sinto que as palavras das pessoas durante a semana, do pastor Lélio, do pastor Vanderlei, que citou essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque por enquanto são os falsos profetas.
Mas lá em Tessalonicenses, capítulo 2, diz de um dia em que virá o iníquo. E ele vai operar grandes sinais. Grandes sinais. A besta vai em Apocalipse diz que vai operar grandes sinais de mentira. Sinais de mentira. Ou sinais da mentira. Ou sinais do mentiroso, do maligno. Deus deixa que eles façam sinais. Isso é muito importante, porque o sinal engana. Faz aparecer um negócio assim do nada na nossa frente, a gente vai ficar, que maravilha. Aí começa, que o final de todas as coisas é... Percebam que lá em Apocalipse, as pessoas vão se dobrar ao sinal da besta. Elas vão se dobrar diante da besta, elas vão se inclinar diante da besta, elas vão adorar a besta, elas vão idolatrar a besta. Entendam a importância. Quando uma pessoa se afasta, infelizmente, eu vi isso na minha casa. Meu pai era diácono e teve um aborrecimento muito grande na igreja e disse que nunca mais ia voltar à igreja, e nunca mais voltou. Eu não sei se no final da vida Deus deu uma oportunidade para ele, eu não tenho essa certeza. Eu tenho talvez um pouco de fé, um pouco de esperança que isso possa ter acontecido, mas eu não sei se é verdade. Mas meu pai se afastou, nunca mais voltou. Um dia ele ganhou uma imagem de uma santa, e minha mãe queria jogar aquela imagem fora, ela queria se desfazer da imagem. Ele disse que não, que ele ganhou aquilo que ele não queria, e ali ele ficou, não sei se adorava a imagem, mas ficou com uma imagem ali em casa, uma casa de crente, ou nos seus os progenitores ali, os líderes da família, crentes. Mesmo que meu pai estivesse um pouco afastado, ele aceitou aquela imagem e continuou de alguma maneira venerando aquela imagem. E, infelizmente, depois não sei se minha mãe conseguiu convencê-lo a se desfazer daquilo. Minha mãe, uma crente muito fiel, e ela se sentia incomodada com aquela imagem dentro da casa dela. Então, irmãos, o final de todo afastamento quase sempre termina, ou sempre termina em idolatria. A pessoa vai caindo, daqui a pouco ela está acreditando na mentira. Eu já vi sobre uma história também de um rapaz que era fiel, saiu e se encontra hoje no espiritismo. Tudo bem, eles podiam não ser dos nossos, mas no final das contas o diabo quer que você se prostre diante de uma imagem. Ele quer nos enredar. Mas primeiro ele chega filosoficamente, com filosofias, com vãs sutilezas, tentando nos enganar. Então, esse fruto, segundo, o fruto que não condiz com a vida do falso profeta. Como reconhecer um falso profeta? Os seus ensinamentos não são baseados na palavra do Senhor. Os seus ensinamentos são mentirosos. Eles começam a distorcer a palavra. E como é que você vai perceber que um cara distorceu a palavra? Se você conhece a palavra. Meu povo, diz lá em Oséias, meu povo cai por não conhecer a palavra, por desconhecer a palavra de Deus. Percebam que só conseguiremos perceber as nuances da mentira, porque se ele distorce
de uma maneira sutil a palavra de Deus, como a gente vai conseguir perceber se não conhecer? A gente precisa ler mais, ler novamente. Você já leu a Bíblia toda? Parabéns, leia de novo. Apocalipse, começou em Gênesis, já está em Apocalipse, volta para Gênesis. Já aconteceu várias vezes de Deus me falar de novo, por passagens que eu vi, coisas que eu não percebi. Conversando com o Gleidson, de vez em quando a gente bate um papo no WhatsApp, né? E outro dia eu falei uma coisa para ele, falou, cara, nunca percebi isso. E quantas vezes alguém me falou alguma coisa que eu também, caramba, eu nunca percebi sobre essa ótica, o que está escrito na palavra. Nunca percebi sobre essa passagem tal, essa nuance, esse detalhe. Irmãos, é importante que a gente se aperceba dessas coisas. Essas coisas, os falsos profetas, os falsos cristos, vão vir de enxurrada agora. Uma quantidade muito grande. Talvez uma quantidade sem precedentes. Imagine, Jesus está voltando. Então veja só, Mateus 24, 4, eu vou dar um panorama disso aqui para você. Um panorama dessa leitura em relação aos falsos profetas. No versículo 4 ele fala assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11 diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No decorrer da história, Jesus vai contando, e no decorrer dos fatos, outros e muitos e falsos profetas vão aparecendo. Versículo 23, então se alguém vos disser, eis o Cristo, está ali ou aqui, não lhe deis crédito. Versículo 24, porque surgirão de novo falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. 26, portanto, se vos disserem, eis está ali no deserto, não saiais, eis que ele está no interior não da casa, não acrediteis, eis que está no interior de São Paulo, lá em Campinas, vocês não vão, eis que ele está na Rússia, lá perto do Kremlin, não vá, porque eles são falsos, porque eles vão te enganar, porque eles vão me enganar, então a gente não deve ir. A gente não deve acreditar. Versículo 27, porque assim como o relâmpago, aí ele fala de que maneira Jesus vem. E assim a gente vai fechar a nossa... antes de fechar, a gente vai ler esse versículo. E mais um também, que é a característica daquele... Pedro dá algumas características, 3 características de um homem de Deus. De uma pessoa que você vai conseguir enxergar que essa pessoa é de Deus. Né? Mas antes, vamos ler no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim é também a vinda do Filho, será também a vinda do Filho do Homem. De repente, todo mundo vai ver, o céu todo vai estar preenchido, todos vão ver. Então vai ser visível, vai ser uma coisa que no final de tudo ele vai se revelar. E as coisas vão ser claras. Tudo isso vai ser claro. Eu queria dizer para você também que o sinal da besta vai ser claro. Ninguém vai te enganar dizendo, bota esse chipzinho aqui, coisa e tal. Não, eles vão dizer isso aqui. A gente vai saber reconhecer que é o sinal da besta. A gente vai saber reconhecer que é o sinal da besta. Porque a gente vai ver claramente. E não pense que as pessoas vão ficar com medo de colocar, não, irmão. Vai ser uma coisa que todo mundo vai querer. Vai ser uma coisa que vai dar status.
Vai ser uma coisa que as pessoas vão ter necessidade de ter, como um celular hoje. Olha que demanda o celular teve na nossa vida. Há 10 anos atrás o smartphone não existia. E até então, isso aqui a gente tinha para telefonar. Hoje isso é um computador e a gente faz tudo por aqui. Eu digito textos por aqui. A gente faz pesquisa pelo celular. E há 10 anos atrás não tinha essa demanda. E essa demanda foi criada. Há 20 a 30 anos atrás não tinha computador. A gente tirava nota fiscal na mão. Hoje, se uma empresa tiver um bug lá, algum problema no computador, lá nos computadores da empresa, ela não tira nota fiscal. Ela para. São demandas que foram criadas. Para quê? Você sabe. Vai ter uma hora em que as pessoas vão clamar: eu quero essas coisas. Aqueles que estão acostumados com sinais e milagres serão fartos de sinais e de milagres. Da mentira. As pessoas que queriam ver, verão. Esse é o perigo. Então, nós não temos que nos cansar de falar sobre essas verdades. Eu me senti... teve um dia que eu não dormia, Sheila é prova. Eu fiquei incomodado. Eu li uma história, essa história toda que aconteceu com essa cantora. Eu falei, mas será que é verdade isso? Será que isso é verdade mesmo? Será que essas coisas aconteceram dessa maneira? Será que isso não é uma mentira? Será que não estão tentando armar? Porque a gente fica... Mas, meu Deus! E esse espanto me tirou o sono. Essas coisas me tiraram o sono. Aí a gente vai ler e vê tanta sujeira. Tanta coisa podre misturada com santa. Tanta coisa, tanta mistura. Isaías condena isso logo no primeiro capítulo. Ele fala, né, sobre quem mandou vocês pisarem no meu ato, vocês que fazem a opção de coisa errada. Vocês têm a vida pautada no erro, vocês que pisam no pobre, vocês que não têm misericórdia de ninguém, vocês que se alimentam das coisas das coisas sacrificadas e ao mesmo tempo de coisa que me desagrada. Então são essas coisas, irmãos, que nós temos que nos aperceber, ficar firmes nesse fim. Porque estamos chegando nos últimos dias. E eis que surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, como esses que nós vemos hoje. E nós temos que ter muito cuidado. Porque o verdadeiro obreiro é esse aqui de 1 Pedro capítulo 5. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aos líderes ele fala isso. Aos presbíteros, que na verdade pastores, presbíteros, bispos, mesma coisa, tá? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas de boa vontade. Um bom líder, um bom pastor, ele tem boa vontade. Ele tem uma vontade boa, ele tem vontade de fazer a obra. E você vai reconhecer alguém que tem vontade de fazer a obra. Aquele que tem boa vontade, aquele que está sempre junto, aquele que ora, aquele que está perto de você.
quando você mais precisa, nos momentos mais difíceis, nesses momentos de morte, nos momentos de doença. Aquele que não, olha só, a primeira característica, ele tem boa vontade. Aí ele diz assim, ó, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ele, primeiro, ele não é constrangido a fazer nada. E segundo, ele não fica toda hora falando em dinheiro, 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 dinheiro. Não fica prometendo coisas que ele não vai poder cumprir. Não vai te enganar. Porque o grande problema, irmãos, é que estamos vivendo, comungando com igrejas que não deveríamos comungar, porque não são igrejas de Deus. Não falam do Evangelho de Cristo. E você pode até ficar chateado comigo se você gosta de uma dessas coisas, dessas igrejas. Elas falam de coisas deste mundo, dos rudimentos do mundo. E infelizmente, muitos elas lotam. A característica dessas igrejas é que elas arrastam multidões. E nós que estamos aqui com 16 pessoas, hoje, em média, todos nós temos aí 10, 15, 16 pessoas numa live. Às vezes nas igrejas falamos para poucos. Porque não oferecemos o que não podemos cumprir, mas oferecemos a graça, nós oferecemos o conhecimento, nós oferecemos o amor de Deus, coisas que não são pregadas nesses outros lugares. Portanto, essas igrejas históricas, reformadas, não enchem. Porque ninguém quer saber de salvação. Céu? Desejo humano. Ninguém quer saber de céu. Ninguém quer saber de morrer, do porvir. Eu quero encher meu bolso de dinheiro. Eu quero saber das minhas concupiscências, dos interesses da minha vida. Quem quer só falar de morrer? Fala de morte com essas pessoas para você ver. Fala de morte com alguém. Fala de salvação. Amém, amém, irmão? Então, vamos continuar aqui. Quer saber não, meu irmão. Infelizmente. Mas se mordem, se devoram por causa de grana. Então, irmãos, nós precisamos entender que o obreiro ele tem espontaneidade, ele tem boa vontade. E outra coisa, mais de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Outra característica, eles não são dominadores, déspotas. Esses homens são falsos profetas, eles são arrogantes, déspotas. Eles prendem as pessoas em cabrestos e parece que elas não conseguem se libertar. E eles abusam delas. E eles não só tiram dinheiro delas, mas como abusam muitas vezes até fisicamente. Essas coisas acontecem nessas igrejas. E por que elas só vivem lotadas, eu não entendo. Ou melhor, estão lotadas de pessoas que querem o que elas estão oferecendo. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que para todo vigarista existe um otário ambicioso. Se não existisse gente ambiciosa, não existia o vigarista, o enganador. Essa palavra é uma palavra
não digo dura, mas uma palavra de advertência, mas é uma palavra de amor. É uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos avisou com antecedência. Ele disse: vede que os aviso com antecedência. De antemão eu vos aviso que essas coisas vão acontecer. Não deixa ninguém enganar vocês. Então eles se apresentam como os próprios Cristos, desconstroem as verdades e as doutrinas bíblicas. Eles relativizam tudo. Isso é muito perigoso. E isso, no final dos tempos, são coisas que nós devemos nos atentar. Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Acautelai-vos, porque de antemão Cristo nos avisou. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus possa trazer sobre você, sobre a sua vida, o Espírito Santo. Te encha do Espírito Santo, para que a gente nos encha do Espírito Santo, a mim também, para que a gente possa reconhecer e suportar esses dias maus. Ontem eu freguei na live da família aqui e falei sobre as bem-aventuranças. E falei que as bem-aventuranças não são possíveis de serem feitas por homens antes de conhecer a Jesus Cristo. Só Jesus pode nos abençoar e nos tornar bem-aventurados. Porque tudo vem dele, o conhecimento vem dele, a revelação vem dele, todas as coisas vêm dele, o fruto vem dele. Nós só conseguimos realizar o fruto se nós tivermos o Espírito. E só quem tem o Espírito Santo são aqueles que creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Fique com sua palavra. Deus abençoe sua vida. E cuidado para não se deixar enredar, para não se deixar levar por qualquer conversa que existe por aí. Tem muita conversa no ar. E o Senhor está nos prevenindo, o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos exortando. Em amor, para que a gente fique firme. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos orar por essa família enlutada. Nós tivemos em um sepultamento essa semana, cemitério lotado. Como está morrendo gente, realmente tem morrido muita gente, muitas famílias enlutadas, muita gente sofrendo. E vamos orar para que o Senhor, o Espírito Santo, possa confortar os corações. Tá bom? Boa noite a todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas. Em tudo dai graças. Eu sei que é de fácil falar quando não é um dos nossos que morre. Mas, Senhor, sabemos que a morte, Senhor, é uma passagem. Sabemos, Senhor, que todos nós atravessaremos o Jordão. Eu posso estar fazendo essa live hoje e passar o Jordão esta noite. Senhor, posso estar falando, Senhor, hoje aos meus irmãos e amanhã os meus irmãos estarem no meu enterro, no meu sepultamento. Senhor, o Senhor quem sabe? Sobre a minha vida, Senhor, eu não tenho domínio, porque minha vida pertence a Ti. Muitos dizem, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, mas a vida não é nossa. A nossa vida pertence ao Senhor. Quando eu estava com Covid aqui dentro de casa, o Senhor sabe que eu orei ao Senhor. Se o Senhor puder me curar, me cure. Mas se o Senhor quiser me levar, eu não posso fazer nada. A vida é sua. A minha vida é de Deus. Jesus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Senhor, o Senhor tem todo o poder e o Senhor sustenta as coisas. Sustenta as pessoas. Sustenta toda a sua criação com o poder da sua palavra. E sabemos que a vida não é nossa. Que a vida foi Deus quem nos deu e Deus quem vai tomar.
Senhor, e te agradecemos que até hoje nós estamos vivos, te agradecemos pela vida dessa irmã que se foi, te agradecemos e te pedimos, Senhor, para que o Senhor console os corações, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas em luto hoje. Senhor, estão enlutadas, pessoas, famílias e famílias, como entrava corpos naquele cemitério, o Senhor sabe, e como tem entrado. Senhor, consola os corações, conforta e cura, Senhor, os que estão enfermos, se for da tua vontade. Nós continuaremos orando, porque cremos que o Senhor é o Senhor dos milagres, mas também amamos esse Senhor que é dos milagres, não os milagres apenas. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno. Livra-nos de Satanás. Livra-nos das suas artimanhas. Livra-nos dos seus profetas. Livra-nos dos falsos cristos que existem por aí e que estarão tentando nos enganar, nos enredar, nos levar. Mas, Senhor, protege-nos, Senhor, e nos livre de todo mal. Livre os nossos irmãos. Livres da mentira, das vãs filosofias, das sutilezas, dos rudimentos do mundo. Livra-nos, Senhor, para que naquele dia estejamos de pé diante do Cordeiro. E assim julgarmos as nações, aqueles que impenitentes, de coração endurecido, que não se entregaram, Senhor, a Cristo. E não terão mais chances naquele dia. Mas quanto a nós, os teus servos, os teus filhos, tem misericórdia, Senhor. E que o Senhor possa nos usar para que possamos resgatar, Senhor, possamos salvar alguns em teu nome, Pai. Senhor, eu te peço isso. Fala aos corações. Nos usa, Senhor, envia-nos, Senhor, a falar do Teu Evangelho, a tempo e a fora de tempo, com ousadia, sem medo do que pode acontecer, porque a partir de hoje, algumas coisas podem acontecer, não sabemos. Hoje, mas amanhã essa liberdade pode nos ser tirada. Como já está sendo tirada no trem, por exemplo. Daqui a pouco pode ser na praça pública. Daqui a pouco pode ser nas igrejas. Pode ser nas nossas casas. Nós não vamos mais poder falar abertamente. Quem sabe? Mas, Senhor, sabemos que até o resistir às tentações, até o resistir às provações, até sermos perseguidos, até o fato de mentirem contra nós, nos acusarem falsamente, como fizeram contigo. Senhor, até nesses atos só faremos se o Senhor permitir e nos ajudar. Pedro quis dizer para Jesus, para ti, eu vou contigo até a morte. O Senhor disse, agora não, só quando eu te preparar. Você vai me negar ainda. Senhor, que nós possamos ser fiéis até a morte e não negarmos o Teu Evangelho e não negarmos a Jesus quando isso nos for posto em prova. Nos dê, Senhor, firmeza nesses últimos dias. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra, irmão. Fique firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho que a gente está tendo hoje não vai ser vão, Ele nos vai recompensar. Aqui em 1 Pedro capítulo 5 diz isso. Depois que ele dá as características que ele fala, ora, logo o supremo pastor, o dono das ovelhas, vai se manifestar e vocês vão receber a inacessível coroa de glória daquele que vai nos glorificar. Pense nisso. Fique firme, porque não vai ser fácil. Deus abençoe a sua vida e abençoe a nossa vida e nos dê força e ousadia.
Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço para todos. Jéssica Moraes, Cátia Evaristo, Dona Maria Duarte, mãe do Marcelo Duarte. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Né? Obrigado por estar aqui. Marta Rodrigues, Palmira. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, tá? Que o Senhor abençoe vocês e guarde vocês, tá bom? Até semana que vem. Não se esqueça das terças-feiras com Gleidson, das quartas-feiras com o pastor Lélio, das quintas com o pastor Vanderlei, sexta com o nosso irmão presbítero Paulo Cocino, grande pregador da palavra, e comigo no próximo sábado, se Deus assim permitir. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até lá.